Boa tarde, meus amigos. Hoje eu estava aqui refletindo sobre uma publicação de Platão. Essa publicação de Platão tem por título A República. E dentro dessa publicação ele fala sobre o mito do Anel de Giges. Rapaz, o mito do Anel de Giges. Platão foi um filósofo que viveu entre 428 e 384, mais ou menos, antes de Cristo, né? Na época que os gregos, eles dominavam pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, tudo isso. E aí Platão faz esse escrito, A República. E dentro desse escrito ele fala sobre o mito do Anel de Giges. Quem era Giges? Giges era um camponês, cuidador de ovelha, um pastor, que durante um abalo sísmico no local onde ele vivia, abre uma fenda na terra. E ele, como todo homem curioso, resolve descer a fenda para ver o que tinha ocorrido ali. O interessante é que Giges desce nessa fenda, né, mais impulsionado por algo sobrenatural ou pelo instinto de curiosidade. E lá ele vê o corpo morto de um gigante. E quando ele olha para o corpo desse gigante, ele percebe um anel. Isso é mitologia, meus irmãos. Isso é, filosofia. Isso é filosofia. Mas para você fazer um paralelo com a vida cotidiana. E Giges pega esse anel do gigante e coloca em seu dedo. Ele coloca o anel em seu dedo. E Giges parte para uma reunião de pastores, e quando ele chega nessa reunião de pastores, ele vai de maneira involuntária e torce o dedo, torce o anel no dedo. E quando ele torce o anel no dedo, ele percebe que ele fica invisível. E percebendo que ele fica invisível, ele agora se acha em grande vantagem. Por que em grande vantagem? Porque as coisas que ele pode fazer sem ninguém ver são inúmeras. E segundo Platão, ele vai parar no palácio. No palácio ele seduz a rainha. Depois de seduzir a rainha, ele mata o rei e se torna o novo rei. Um servo que era fiel, aliado do rei, mata o rei e se torna rei por causa de um anel de um gigante. E por que Platão fala sobre isso? Platão fala sobre isso porque o que fazemos quando ninguém está vendo fala muito mais sobre nós do que o que fazemos para que todo mundo possa ver. Platão ele faz essa colocação para nós entendermos que ser e parecer tem uma diferença muito grande. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Uma pergunta que ecoa. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Né? Se você for pegar para ler, você vai ver que existem 10 pontos que Platão divide nessa situação para poder colocar, para poder enfatizar e confrontar homens com essa ideologia. Porque o anel de Giges, ele traz bem claro uma reflexão sobre a natureza humana. O poder de agir sem ser visto. Quantas pessoas, as claras são uma, mas encoberto, escondido, enrustido, são outras. Quantas pessoas, se pudesse ter o poder da invisibilidade como Giges tinha, certamente seriam o contrário. Violariam tudo aquilo que elas acreditam e que pregam e que falam, sem medo. Ele
no segundo tópico, ele fala sobre a aparência de virtude. Tem mais valor do que a própria virtude. Né? Numa sociedade igual que a gente vive, quantas pessoas virtuosas, aparentemente, que são valorizadas por essa virtude, que na verdade é uma virtude fictícia, para mostrar para as pessoas que ela é, que na verdade dentro de si ela não é. Terceiro tópico, ele diz que o poder corrompe. Ele diz, perdão, que o poder não corrompe necessariamente, mas revela a natureza e o interior de quem o possui. Para só, o poder não te corrompe, mas vai revelar a natureza interior. Porque a gente vê isso. Tantas pessoas que quando não têm o poder são simples, humildes, tratáveis e agradáveis. E que quando alcançam o poder, sua natureza interior aparece. E são egoístas, são covardes, são cruéis, são falsos, são mentirosos. Sabe por que Platão fala isso? Porque Platão fala isso porque a justiça verdadeira nasce da ordem interior da alma. A alma, quando ela realmente no seu ímpeto governa sobre a nossa carne, em concordância com o nosso espírito, e quem gosta de ler Bíblia sabe que a Bíblia aconselha muito que nós andemos em espírito para não cumprir a concupiscência ou os desejos da carne, porque a carne ela sempre vai desejar o que é mal. E Platão, de uma forma bem sucinta, ele fala isso, que revela o que tem dentro de nós. E que a nossa justiça verdadeira nasce quando a nossa alma se solidifica com o nosso espírito. Não para fazer as vontades dos nossos impulsos. Porque somos impulsionados a fazer o mal. É a nossa natureza humana. E quando nós temos condições, quando nós temos poder, isso se revela com facilidade. A quinta característica diz que a justiça pode ser vantajosa, mas traz... Perdão, a injustiça pode ser vantajosa, mas traz sofrimento interior. De verdade. A injustiça pode parecer que traz vantagem. E olha que eu fico pensando nessa narrativa, porque Platão escreveu isso 428 a.C. E quando se fala do ser humano, não muda. Talvez muitas pessoas que vão ver esse vídeo, se tivessem oportunidade como Giges, de achar um anel, fariam igual ou pior. As escondidas, em segredos, é que as pessoas revelam quem são. Quando ninguém está vendo, é que as pessoas mostram quem elas são. Quando as pessoas têm poder, têm legalidade para fazer, é que elas realmente apresentam sua verdadeira face. Mas eu quero terminar esse raciocínio falando para você o seguinte. Lembre-se de uma coisa. Nada foge aos olhos de Deus. Deus está sempre vendo. Por mais que para as pessoas pareçam que Deus não vê, que Deus não sabe, não se engane. Deus vê. Ele está vendo. E cada um vai ser julgado. Não adianta, seus segredos íntimos serão revelados. Não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. Seus enganos, suas mentiras, sua prostituição, tudo que você faz às escondidas vai ser revelado. Às vezes você se preocupa em passar um personagem, passar uma figura para as pessoas, mas o seu interior é podre. Jesus, certa feita, chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de mortos. Deus te abençoe. Boa tarde.